O inferno está vazio e todos os demônios estão aqui, disse William Shakespeare. Você tem medo do inferno? Relaxa. Você não está sozinho. Todo mundo tem. Então, sejam bem-vindos à nossa investigação sobre o porquê de o inferno ser considerado um mito, uma invenção religiosa, em vez de um mundo em chamas debaixo da terra, esperando os pecadores para torturá-los e puni-los eternamente. Dá medo, né? Acompanhem a gente enquanto exploramos os argumentos e perspectivas que questionam o conceito tradicional de inferno e sua existência real em algum lugar. Vamos viajar por textos antigos, passando pelas interpretações de diferentes culturas e examinar a própria natureza da crença. Preparem-se para questionar, refletir e talvez enxergar esse antigo conceito sob uma nova perspectiva. Comecemos nossa jornada com uma pergunta crucial. Cadê as provas? Alguém já voltou do inferno? Quem sabe meio chamuscado ou virou cinzas? Ao contrário do mundo físico em que vivemos, regido por leis da natureza, que podemos observar, o inferno reside no reino do invisível, tipo a lenda do trem do ouro nazista. Essa falta de evidências coloca o inferno no campo da crença, assim como a crença no mito do boitatá. É um conceito aceito não por meio de provas, mas sim pela fé e pelas tradições passadas pela nossa religião, como as histórias da mula sem cabeça. Se viajarmos pelo mundo, desde as terras geladas do Ártico até o coração da Amazônia, encontraremos algo fascinante. O inferno flamejante da tradição cristã é muito diferente do deserto gelado da mitologia nórdica ou dos complexos níveis do Naraka budista. Durante séculos, estudiosos e teólogos têm analisado o ardente símbolo do inferno, buscando seu verdadeiro significado para além das chamas literais. Essa interpretação sugere que o inferno não é um destino, não um lugar físico, mas sim um estado de espírito. Um sofrimento espiritual ou emocional, como o que a gente experimenta tanto nesta vida, quanto no além. Ao longo da história, o conceito de inferno tem sido usado por aqueles que detêm o poder, como uma espada de fogo pairando sobre as cabeças das pessoas para garantir a obediência e a submissão. Seria então uma morada divina de justiça ou uma criação humana feita para incutir medo e forçar a obediência? Se você não obedecer, vai para o inferno e sofrerá. Nossa compreensão do inferno, assim como todas as ideias culturais e religiosas, evoluiu com o tempo. O inferno ardente que conhecemos hoje, com seus castigos e demônios reinantes, é uma representação relativamente recente, moldada por séculos de interpretação mutável. Pense bem! Até mesmo o reino de Koschei, o imortal, não era tão assustador. Como o Hades dos gregos, que originalmente era um lugar de sombras silenciosas em vez de tormento ativo. Essa evolução demonstra que o inferno é um conceito fluido, moldado pelas crenças, medos e normas sociais em constante mudança de cada época. Como diz o ditado, cada cabeça, uma sentença. O mesmo acontece com o inferno. Cada cultura tem sua própria representação. Desde o inferno de Dante, profundamente enraizado na cultura italiana, até a terra congelada de Hel dos nórdicos. As interpretações variam enormemente. Muitas religiões pregam o amor, a compaixão e o perdão, qualidades de um Deus misericordioso. Pense na figura de São Francisco de Assis, com seu amor por todas as criaturas, ou na parábola do filho pródigo. No entanto, o conceito de inferno, com seu tormento eterno, parece contradizer esses princípios.
Como podemos reconciliar a imagem de um Deus clemente com o inferno flamejante descrito por Dante Alighieri na Divina Comédia? Seria como comparar o céu na terra com o próprio inferno, não é mesmo? Os críticos argumentam que o tormento eterno é incompatível com a ideia de um Deus misericordioso. Como poderia um pai amoroso permitir que seu filho, ainda que pecador, sofra eternamente? Afinal, dizem que nem mesmo um crime hediondo apagaria o amor de Deus, que dirá os pecados de cada um. A mente humana é uma paisagem complexa e muitas vezes contraditória, moldada por nossas experiências, medos e sonhos. Será que o inferno, com seus elaborados castigos, é um reflexo da nossa necessidade de compreender o sofrimento, da nossa crença de que as más ações devem ser punidas, mesmo no além? Se aqui, nesta vida, o pecado deve ser castigado, não deveria ser também na vida, após a morte? As escrituras sagradas, muitas vezes escritas em linguagem antiga e repletas de simbolismo, podem ser mal interpretadas. Será que as imagens de fogo e as histórias de sofrimento eterno não devem ser levadas ao pé da letra? Embora o conceito de inferno seja comum em muitas religiões, ele não é universal. Pensem, por exemplo, nas religiões orientais, como o budismo ou o hinduísmo, que acreditam na reencarnação. Essas crenças alternativas contradizem a ideia de inferno como destino único para as almas dos falecidos. Elas oferecem uma compreensão mais profunda e matizada do além-vida, como o conceito de paraíso descrito por Dante na Divina Comédia. Para compreender o poder persistente do inferno, precisamos voltar no tempo, para um mundo envolto em mistério, governado por forças que a mente humana não conseguia compreender. O inferno, em suas formas antigas, explicava o inexplicável. Era uma forma de dar sentido a um mundo frequentemente percebido como caótico e injusto. Se examinarmos o conceito de inferno em diferentes religiões, encontramos uma curiosa variedade. A falta de uma visão unificada sobre a natureza e até mesmo a existência do inferno levanta uma questão importante. Se o inferno é uma verdade universal, por que as diferentes religiões têm interpretações tão distintas a respeito? O conceito de inferno representa um grande teste para alguns princípios importantes da fé, especialmente para a ideia de livre-arbítrio e justiça divina. A existência do inferno talvez crie mais problemas teológicos do que resolva, minando, no fim das contas, os mesmos princípios que deveria supostamente apoiar. A ideia de castigo, seja nessa vida ou na próxima, muitas vezes gira em torno da redenção, de aprender com nossos erros e buscar o aprimoramento. Assim como nos ensinamentos de Chico Xavier, que falava sobre a necessidade de nos tornarmos pessoas melhores. No entanto, a ideia de sofrimento eterno no inferno, como retratado por Ariano Suassuna em O Alto da Compadecida, contraria esse princípio. Em vez de justiça divina, o inferno pode representar uma ausência de compaixão e amor, valores tão presentes na cultura brasileira como defendia Dom Helder Câmara. Um conceito contrário à evolução espiritual, como a trajetória de Zé do Burro em O Pagador de Promessas. A imagem de um mundo subterrâneo em chamas, um reino de castigo e sofrimento para as almas, existe há séculos antes do cristianismo. Pensem no Hades dos gregos, com o rio Estige e o barqueiro Caronte, ou no reino de Hel, na mitologia nórdica. A prevalência de mitos sobre um
sobre o inferno em diferentes culturas e épocas sugere que o inferno não é uma criação de Deus, mas sim um arquétipo universal, um conceito presente no inconsciente coletivo, como diria Jung, que reflete nossos medos e ansiedades comuns, como humanos, ao enfrentarmos a morte, o julgamento e o desconhecido. Assim como tememos a incerteza do futuro, a ideia de um além escuro e misterioso povoou os mitos de diversas civilizações. Muitas religiões, incluindo o cristianismo, enfatizam o perdão, a redenção dos pecados e a aceitação da graça de Deus. Se Deus é verdadeiramente todo-poderoso e misericordioso, se a redenção é possível até mesmo para os pecados mais graves, como, por exemplo, matar um padre com a boca cheia de hóstias, como pode existir o inferno como um lugar de condenação eterna? Que pecados estão além do alcance do perdão, da misericórdia e do amor de Deus? O conceito de inferno levanta questões profundas sobre moralidade e filosofia, especialmente a ideia de que atos finitos podem levar a um sofrimento eterno. Não é o conceito de inferno, visto sob a ótica da moralidade, profundamente injusto, uma violação da nossa compreensão básica de justiça e compaixão? É como se você roubasse um doce e o dono da loja te cobrasse alguns milhões de reais. O medo do inferno, incutido desde a infância e reforçado pelos ensinamentos religiosos, pode ter um profundo impacto nas pessoas. Os críticos dizem que essa perspectiva religiosa, baseada no medo, pode ser psicologicamente prejudicial e impedir o crescimento pessoal e contribui para sentimentos de vergonha e repressão. Vão à igreja com medo do inferno. Não por amor a Deus, igual o Reichstag defendendo a Polônia, mas das chamas do inferno. Durante séculos, os desastres naturais, as doenças e o sofrimento eram atribuídos a forças misteriosas, o que reforçava a crença num reino divino de castigo e tormento. Um exemplo claro disso são as crenças populares relacionadas com figuras como o Saci Pererê ou com rituais como a simpatia para o amor. Com a chegada da ciência, adquirimos uma compreensão mais profunda do mundo natural, desvendando os mistérios que antes aterrorizavam nossos antepassados. Como se costuma dizer, arrepia até a alma. O inferno, que um dia serviu para explicar o inexplicável, está se tornando obsoleto devido ao avanço científico. Será que a ciência está apagando o fogo do inferno? O conceito de inferno, com suas contradições e dilemas morais, pode causar uma dissonância cognitiva intensa nos fiéis. É tipo aquele se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Será que em vez de fortalecer a fé, o inferno, na verdade, a enfraquece? Obrigando as pessoas a confrontarem verdades incômodas sobre as suas crenças, tipo, quando você descobre que o Papai Noel não existe. Em nosso mundo, cada vez mais secular e com uma diversidade de crenças, muitas pessoas se distanciam das doutrinas religiosas tradicionais, buscando caminhos alternativos para o seu crescimento espiritual. Essa rejeição às antigas crenças demonstra um desejo crescente por práticas espirituais que enfatizam o amor, a compaixão e a responsabilidade pessoal, em vez do medo, do castigo e do julgamento divino. Embora esses argumentos questionem a existência literal do inferno, é importante lembrar que as crenças sobre o inferno estão profundamente enraizadas na cultura, na história e na teologia. As representações do inferno, assim como as histórias de Saci Pererê ou Curupira, estão intimamente ligadas ao nosso passado. Pensem, por exemplo, em Dante
e sua Divina Comédia, uma obra que moldou o imaginário dos italianos e, por consequência, o nosso durante séculos. Muitas pessoas consideram esse conceito como uma verdade simbólica ou espiritual, mais do que literal, como a crença no bem e no mal, algo que vai além de um simples fato, semelhante ao conceito de karma, presente em diversas filosofias orientais, como o budismo, tão difundido aqui no Brasil. A busca pela verdade, assim como o espírito humano, é uma jornada sem fim. Como diz o ditado, parado na estrada não se chega a lugar nenhum. Obrigado por assistir a este episódio de Brividi. Inscreva-se em nosso canal. Paz e amor.